Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos amigos aí que nos acompanham aqui direto do Espaço Nakachov, localizado aqui no bairro do Castelo, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, nessa gostosa noite aí do dia 14 de agosto do ano de 2026. Passam das 19h09, 19h10, estamos agora mais ou menos com uns 20 graus, uma noite muito gostosa, de sexta-feira. E aqui com a nossa equipe técnica, o seu Natelso, diretor, Petri Vandrei, equipe técnica, Dani Educadora, nossa conselheira, que vai estar trazendo também alguns assuntos pertinentes à criança. Daniel hoje também com a companhia do Daniel do Sucatão. Na pessoa dele, já desejar uma boa noite a todos os amigos do esporte de Ferraz de Vasconcelos. E bora lá com a sua companhia bater esse papo aqui de sexta-feira. Separamos bastante assuntos. Primeiro aqui na cidade. Essa semana tivemos aí algumas reclamações do hospital regional aí, Dani. Tá complicado aí o atendimento. Infelizmente as pessoas estão sendo esquecidas, estão sendo ultrajadas no seu direito de ter uma assistência à saúde com resultados, né? Pessoas sendo largadas aí no corredor, não está tendo um atendimento à altura aí do que o pessoal precisa, e a gente fica muito triste. Eu tenho, como advogado, instruído as pessoas, porque o que nos falta nesse momento são informações. As pessoas têm direito. Agora nós temos aqui a lei 15.000 e tralalá aqui, já pego aí, de 3 de junho do corrente ano de 2026, é a lei da dor crônica. A pessoa chegou numa unidade de saúde, está com uma dor muito intensa, uma coisa que foge aos padrões, tem que ter atendimento prioritário, tem um monte de prioridades, né? E as pessoas têm que saber isso aí. Quando for atendido, quando for fazer a ficha, ela tem que explicar, aquele acompanhante que está levando a pessoa, ou a própria pessoa, vai explicar que tem diferenciação no atendimento. Então, o que nos falta, e isso aí eu tenho essa ideia muito patenteada, que é o quê? Nós nos informarmos do que está acontecendo, buscar nome. Quando eu for atendido em qualquer órgão estadual, municipal, que presta serviço, que aquelas pessoas lá estão por conta do seu imposto, né, que é um dos impostos mais altos do planeta, né, a gente vai estar falando isso aí. E o que acontece? Você tem que exigir um atendimento digno. Não é para chegar lá a pessoa está te dando risada. Bom seria se fosse também um atendimento especial, mas não for especial, ele tem que ser respeitoso, atender o seu problema, te trazer resultados, enfim, um atendimento digno. Então, pegar o nome da pessoa, sempre com muita educação, pedir o nome daquele atendente, daquele profissional que está ali na sua frente, e não atendeu adequadamente, não atendeu dentro do que reza o atendimento do local, procura o encarregado, procura o diretor clínico, a diretora, tem uma ouvidoria no hospital que tem que te escutar. Isto posto não resolveu, se for negligência, se for uma coisa que passou a ser criminosa, procura a polícia, procura o Ministério Público, porque todo mundo está lá, as pessoas, ninguém é obrigado a ser funcionário público. Não é obrigado a ser um atendente de enfermagem, um técnico, um enfermeiro, enfim, um médico. Tem que atender com dignidade. Nós já temos alguns boas noites aí, Dani? Como é que tá? Boa noite, Dani. Vamos lá. Boa noite a todos aqui da equipe Nakachov. Tem bastante boa noite aqui. A Regiane Maria está presente. Boa noite, obrigada, viu, pela participação. Ela está dizendo, vamos mais uma matéria produtiva, tamo junto. Boa para todos vocês.
Eusana Napolitano também, boa noite. Oliveira Caçamba. Aí, tá precisou presente. de caçamba é procurar o Ocimar. É isso aí, Ocimar. E a Márcia? E a Márcia. O Sena tá presente. Boa noite, Sena, nosso amigo. Hoje, hein? O Edson Calisto, obrigada. Obrigado. A Regina tá presente. O nosso vereador Diego de Souza. Boa noite, Diego de Souza. Isso, e amanhã tem a Caravana do Lazer lá no Margarida. Bora lá, né? Isso, então, bora lá participar. Vai estar lá na Vila Margarida. Isso, já eu passo o endereço certinho, então, o horário. Preparar as crianças para ir para lá. Isso, né? Tirar as crianças do celular, lá é muito bom, eles servem água para as crianças, lanche, é muito bom. Tem toda uma infraestrutura muito legal. E brinquedos adoráveis, né? Isso, brinquedos adoráveis. E a Sema Almeida está presente também, obrigado. O Rogério Martins, obrigado, Rogério. Marinho, sumiu, né? Tem o Ailton Maragão, ele também deixa um comentário, 2 comentários ele deixa, dizendo que o IANSP em São Paulo não está muito diferente daqui, né, do nosso É uma vergonha, hospital. Né, Maragão? Uma vergonha. E aqui a delegacia e hospital, ninguém vai porque quer, só vão em situações de pura necessidade. Cabe aos funcionários desses órgãos públicos tratar bem quem os procura, é verdade. É isso Obrigado aí, pelo comentário. Obrigado pela participação, sempre um prazer tê-lo aqui. Depois vamos falar um pouquinho de segurança aí, e a gente vai estar fazendo alguns comentários aí que realmente a coisa tá feia, né? Aliás, o que não está feio nesse país sem comando, esse país sem diretrizes, esse país que está com o leme solto, né? E é isso aí, Petri, nós temos que avisar o pessoal que nós temos a melhor internet da região. Como que é, Petri? A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal, um programa diferente, um programa onde nós fazemos questão de interagir com os nossos amigos, nossos apoiadores, e é isso aí. Mandar um abraço também para a doutora Rosália lá, que nos acompanha também, a família, com a mãe dela internada. Estamos aí torcendo para que a dona Ruth esteja bem, que tudo se passe dentro do que a gente espera, né? E também precisou de se consultar com um fisioterapeuta, com uma equipe de ponta, uma equipe de primeiro mundo, procurar a Vital Forma da doutora Rosália e equipe, situado lá na rua Floriano Peixoto, a rua do Baxman ali, número 214, com instalações de primeiro mundo, tudo muito bacana, um atendimento diferenciado, profissionais totalmente especializados, e é isso aí. Precisou de fisioterapia, acupuntura, pilates, estética, procura Vital Forma. Vital Forma, rua Floriano Peixoto, número 214. E é isso aí, pessoal. A gente tem bastante assunto, mas vamos lá falar mais um pouquinho de saúde. Então é isso aí. Quando for no hospital, não teve um atendimento digno, procura o responsável, procura reclamar. Toda decisão que nós temos de funcionário público, ela tem que ser acompanhada de fundamentação. Não vou atender, não tenho o clínico, não tenho o pediatra, não tenho o médico, a especialidade que seja, oftalmo, não tenho o cardiologista. Procura, por gentileza, se informar. Procura lá o responsável, procura a direção técnica, enfim, procura aquela pessoa que poderá estar dando uma atenção e resolvendo o problema. Nós pagamos um dos maiores impostos do planeta. Esse país chafurdado em denúncias, corrupção, malversação do dinheiro público em todas as áreas, de A a Z,
Nada funciona nesse país. E pior ainda para aquelas pessoas que não têm informação. Chegar lá, chutar uma porta, querer agredir é fácil. Eu quero ver, sentar com aquela pessoa, pedir o nome, enquadrar ele. Você tem que saber que tem leis. Hoje, toda pessoa que manuseia um celular, manuseia a mídia, tem acesso. É ir lá no IA, hoje ainda muito mais complexo, ainda além do Google, nós temos IAs, né? Chega lá e joga, vê os seus direitos. Vai numa delegacia, tem que ser bem atendido por um policial de preferência. Não tem um policial, tem um funcionário ou da prefeitura ou estagiário, mas que vai ter que ter um atendimento padrão de dignidade, dar respostas, né? Isso que é a aplicação do nosso imposto, isso que a gente espera do Estado. Então, o senhor e a senhora foi num hospital, foi num posto de saúde, foi numa UPA, foi num centro especializado, tem que procurar buscar respostas, né? Tem um nosso amigo que está nos acompanhando, não vou falar o nome, ele teve um problema de ortopédico, foi passar com um ortopedista, o cara é MacGyver, ele conseguiu atender não sei quantas pessoas em questão de 10 minutos, ou seja, é uma falta de respeito, né? Se o médico não vai, os péssimos médicos, é lógico que tem bons médicos, se não está dormindo, se falta, se vai lá, bate o ponto, aí além de todas essas mazelas, ainda faz um atendimento precário, ruim, que não busca sanar o problema das pessoas. Vamos lá, tivemos muitas ocorrências aí policiais, a gente separou algumas aí, policiais extorquindo traficantes com um caminhão com 10 toneladas de maconha. Nós temos essa vantagem, né? O tráfico é maravilhoso, para os terroristas, narcoterroristas, né? Comando Vermelho e o PCC, nós somos produtores de maconha, né? Hoje nós somos produtores em potencial de maconha. Nós não somos produtores de cocaína, mas nós somos produtores de maconha. E o que acontece? Ainda com todas as mazelas, com as falhas ainda do Estado, nós temos ainda policiais que se dedicam a ir lá querer extorquir os traficantes. Só 2 milhões, caminhão com 10 toneladas só. Quantos fininhos será que não dava para fazer com 10 toneladas, né, Daniel? Então, a gente, além de todas as mazelas, ainda nós temos um Estado com policiais ruins. Ainda bem que né, tomara que seja, uma parcela muito pequena, né? Porque não tem cabimento as drogas serem a maior ferramenta de destruição das famílias, da sociedade, da dignidade do ser humano, e aí, além de tudo, termos policiais. Essa lei do funcionário público, ela tem que acabar, essa estabilidade, ela tem que ser relativa, ela não tem que ser absoluta. O funcionário, ele foi pego em desvio de função, não tem o perfil para desenvolver um trabalho, ele tem que ser afastado, ele tem que responder não só administrativamente, mas criminalmente, e pagar, se for o caso, ir para a cadeia. Não essa palhaçada que virou esse país, que a gente vê, às vezes, que essas pessoas que são desonestas, péssimos funcionários, ainda serem agraciados. Vamos lá, Dani, me ajuda aí. Vamos continuar com boa noite. Selma Almeida, tá dando boa noite, meu Obrigado, querido Selma. Roberto. A Regina, ela tá deixando aqui um comentário. Há 3 anos, meu ortopedista pediu exames de raio-x e até hoje não me chamaram. Busquei ajuda na casa da mãe em São Paulo. Então tem que procurar fora, porque não tem, né? É uma vergonha, né? Porque nós temos aqui, nós saímos na frente de muitas cidades aí, nós temos um hospital referência, que tem um orçamento que muitas cidades não têm. Eu não vou arriscar falar o orçamento agora, porque talvez eu vá errar. Mas a gente vai pesquisar no próximo bate-papo, a gente vai estar trazendo. Tem muitas cidades por aí que não tem o orçamento do hospital regional para ser essa palhaçada, para ser essa vergonha.
Vamos ver se vai aparecer um político para transformar esse hospital em hospital escola. Como que uma cidade com mais de 200 mil habitantes não tem um posto de quimioterapia, de radioterapia, não tem hemodiálise, não tem diálise, é um sofrimento. Nós temos uma gama muito grande de pessoas que se utilizam desse serviço. E é uma coisa terrível, judia muito do organismo, né? Isso. Deixa eu dar uma boa noite também pro Montier, tá presente. Obrigado, nosso xerife aí. Ângela Castelo. Obrigado, Ângela. Boa noite. Boa noite, Ângela. Abílio Leite também. Jair Ferraz, boa noite, Jair. É isso aí, Jair. Vamos lá. Ele tá falando que ele tá rumo a Taubaté. Vamos lá. Boa viagem. Sucesso aí. Vai com Deus. Deus te guarde. E o da Vitorino também tá presente. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Carlos Alberto. Carlão, vamos lá, Carlão. Márcia Fernandes. Marcinha. E eu quero deixar aqui se me permite, Roberto? Fica à vontade. O endereço da Caravana do Lazer. Caravana do Lazer, Isso. amanhã na Vila Margarida e adjacências. Isso, é na rua João de Deus Moraes, ao lado do campo de futebol da Vila Margarida. Vai ter na região central ali. Isso, vai ter futebol de sabão, cama elástica, castelo inflável, diversão garantida. Começa às 10 e vai até às 14 horas. Não Lanche, percam. água, refrigerante, um pessoal extremamente técnico aí da Secretaria de Esportes, né? Então vai ser bacana. Você que às vezes não tem oportunidade de estar com os filhos, fim de semana, para shopping ou um parque, vai ter essa oportunidade de levar seus pequenos para se divertirem. Toda a infraestrutura, segurança, né? Muito bom. E pessoas especializadas, né? Professores, né? Professores e monitores. E é isso aí, a gente estava falando aí, nós temos muitos assuntos e a gente até se perde aí. Então, com referência à saúde, a Regina, né, falou, acompanhei, Regina, é uma vergonha, né? A gente teria que estar indo para a justiça, como advogado, hein? A justiça está outra podridão, nada funciona, nada caminha. Teve uma pessoa que depois de 2 anos pegou a biópsia do pai e foi lá no cemitério dar o resultado da biópsia para o pai que já havia falecido há muitos meses atrás. É uma vergonha, nada funciona e agora nós vamos ter uma oportunidade muito boa nas mãos, votar em pessoas decentes, votar em pessoas que têm compromisso com você. Reclama, mas a hora que pode fazer a diferença não faz e aí fica complicado, né? Nós temos um hospital aí que está na hora de abrir as portas para as necessidades da população. Nós temos pessoas aí extremamente debilitadas que precisam de tratamento, vai num hospital, às vezes passa o dia inteiro numa fila, passa o dia inteiro lá com fome, com sede, com as piores situações e não tem resultado. Ela deixou outra menção aqui. Na época, a Regina, tá, Roberto? Na época que passei com ele, meu joelho estava enorme. Ele simplesmente debochou da minha dor com risadinhas e dizendo que a mãe dele também tinha. E não pedi exames nem nada, só remédios que não adiantava. Aí que volta. A gente tem defendido aqui e todo o nosso corpo técnico, o seu Natel, o Sadani, todos os apoiadores aqui têm acompanhado. Qual é a nossa maior crítica? É contra o sistema de justiça desse país. Por quê? Se o médico não funciona, se o polícia não te atende bem, se a escola está depredada, o professor não consegue dar aula, se todas as situações que a sociedade tem necessidade de estar interagindo, de usar, não funciona, você tem um lugar para recorrer. É a justiça. Só que você recorre para uma justiça que não funciona. Ela é ineficaz, ela é ineficiente, ela é morosa, ela é podre, ela é desumana, ela é parcial. E hoje, paz, meus senhores aí, não sou eu que estou falando, eu estou retransmitindo. Ela é a segunda pior e mais corrupta e mais cara
do planeta. Como a gente não é campeão em nada, né? Eu estou para falar para os senhores, como advogado, que nós somos campeões, sim. Eu acho que nós ganhamos da Venezuela, porque nada funciona. É uma aberração. Tanto é, separei aqui a matéria, tem um desembargador do Paraná, que é um país, só para os senhores terem uma ideia, ele é um país, um estado termômetro. Quando vão lançar um produto novo, lançam no Paraná. Ali é um termômetro. Então entendemos também que a justiça é um termômetro. Tem um desembargador, daqui a pouco posso estar vendo o nome dele, que diz o seguinte: quem tiver juízo, mude desse país, que esse país está tomado pelo crime. E vou falar para os senhores, vendo o contexto, nós também chegamos a essa conclusão horrível. Agora eu pergunto, nós vamos sair do Brasil e vamos para onde? Um país que o senhor paga os maiores tributos, não tem resultado. Um desembargador vai lá, entra com uma ação, com os salários milionários que eles têm, são reis dentro de são pequenos países dentro dessa zona que virou isso aqui. E aí aquele desembargador, aquele juiz, ele vai lá, entra com a ação de interesse dele. E ele é dispensado de pagar as custas do processo. Que era aí conseguiram aumentar, porque aqui tudo se aumenta. Né? Qualquer pessoa, até o cego, se ele for fazer compra no mercado, ele vê que gradativamente, mês a mês, está aumentando. Não precisa ser inteligente. Aí o que acontece? O senhor paga tudo para ter serviço de quinta categoria. E aí vamos lá. Esse desembargador do Paraná falou o seguinte: vamos embora. Um desembargador é o segundo grau na hierarquia da justiça. Tribunais aqui, os juizados singulares de cidades, de comarca. E aí uma instância superior, tribunais desembargadores. E o STJ e o STF. O senhor entender. Aí ele chega e fala, vamos embora porque o barco está afundando. O crime dominou o país. E não precisa ser inteligente para ver que realmente o crime dominou isso aqui. É de A a Z. Não precisa ser esperto para ver que a coisa afundou. Não tem uma instituição séria. Não tem uma instituição que trabalha voltada aos anseios da população. Pega esse STF que passou a ser criminoso. Agora, se nós não temos o direito de ver as mídias, né, porque está lá na Constituição a liberdade de expressão, mas volto a dizer para o senhor e para a senhora não esquecer do Idi Amin Dada. Todos têm liberdade de expressão. Não sabemos se teremos liberdade depois da expressão. Né? Imagine o senhor, um repórter vai lá, faz uma reportagem investigativa, dizendo que tem um ministro, o senhor Dino das Quantas lá, aquele ministro do Maranhão lá, dos respiradores, que até hoje não apareceu, foi lá e falou que ele estava na praia com um veículo oficial do Tribunal de Justiça, ou que o vale, que virou uma zona mesmo, né? Tanto faz ser do Tribunal de Justiça, como de Prefeitura. O importante é eu estar utilizando. Eu sou rei. Eu tudo posso. Aí esse mesmo repórter foi lá e fez uma investigação, uma reportagem investigativa, dizendo que tinha um ministro natural lá do Maranhão, usufruindo de um veículo oficial que era para estar lá a serviço da população, na praia, com o barrigão de fora, né? É bem vantajado, né? Come bem, com um veículo oficial. E aí faz a análise do senhor e a senhora. Paga-se imposto para ter uma justiça, não quero falar palavrão porque eu quero respeitar os senhores, mas uma justiça podre, nojenta,
que não vai para lugar nenhum. E aí, o que acontece? Está lá na Constituição. A comunicação, tudo que envolve a reportagem, a fonte não pode ser revelada. Paga quem passou essa reportagem para frente se ela não tem origem. Mas resumindo, nesse país, nessa republiqueta, o que está acontecendo? Tem o crime, tem o criminoso, tem o sítio dos fatos e não vamos apurar se é crime, se não é crime, se houve, não houve, se está tipificado, se não está, não interessa. Nós vamos atrás de quem denunciou e vamos punir quem denunciou, quem está num ato criminoso administrativo. Inverteu. E aí vamos descendo. Quando seu filho for preso por um furto, na tenra idade, moleque, tá errado, mas vai lá, apronta uma. O senhor e a senhora vai reclamar para quem? Porque o senhor não foi lá questionar esse ministro, que também está cometendo uma infração administrativa. Está utilizando um veículo que não é dele, está usando um veículo que é para serviço, né? Que é só esse país aqui que todo mundo tem carro, né? Virou a Gozolândia, e quem paga somos nós. E aí o que acontece? Não vamos punir o criminoso, nós vamos punir quem falou que teve o crime. Um crime administrativo, digamos, uma transgressão administrativa, digamos assim. E aí é esse nosso STF. Presta um desserviço para a sociedade. Quem trabalha, quem são os operadores do direito, sabe que esse país está no fundo do poço. Tem uma procuradoria, que é a figura de um promotor, né? Que nesse país promotor ele quer saber de condenar. É muito bom quando condena o filho do vizinho. Agora, quando for o seu, é diferente, né? Então, promotor, e estamos com um exemplo lá na nossa mesa, lá no nossos processos, quer saber de condenar. Sabe qual é a função de um promotor, além de fiscal da lei? Aplicar a lei. Não é só condenar. O cara chegou lá em que condições? O cara foi lá e matou. Matou por quê? Foi doloso? Foi culposo? Então esse país ele perdeu as origens e voltando, sintetizando a conversa. O delegado pode errar, não deve, o polícia pode errar, o professor pode errar, o médico pode errar, o engenheiro, o biólogo, o farmacêutico, todo mundo pode errar. Mas em um país que tem lei, se ele errar, ele sabe que tem uma espada que ela vai descer reto. Agora no Brasil a espada faz curva. Nós temos um estado de exceção e uma justiça seletiva. O desembargador lá que entrou com ação, mais do que provado, ele tem condições e deve pagar as custas processuais. Como todo assalariado aqui tem que pagar. Atingir um teto, não está naquele nicho de pobreza que a gente fala, ou um nome mais bonito, hipossuficiência financeira, o que acontece? Ele tem que pagar. Agora, o bacana lá que tem os penduricários, tem o raio que o parta, né? Nós temos um teto aí mais ou menos de 45 mil, não tem um desinfeliz desse que prestam de serviço que ganham menos de 100 mil reais por mês, né? Um rombo no orçamento de alguns bilhões, e a gente fica aqui batendo palmo. Estamos preocupados com o Corinthians, né? Estamos preocupados com o Flamengo, estamos preocupados com o BBB, quem beijou quem na novela, quem saiu com quem. Enquanto isso, a boiada está passando. Aí vai no hospital, se tem médico é destratado. Não tem um remédio. Ou como a Regina aí, que eu acompanho, quanto tempo ela está aí pelejando com uma doença crônica, e tem uma lei. Acabou de sair uma lei, fresquinha, né? Mas isso aqui é o país da lei. O próprio STF não respeita a Constituição, para que fazer leis, né? Mas vamos lá, Dani. Vamos dar uma boa noite aqui para Leda Baiana.
Obrigada, Leda. Boa noite. Ivaldo Carvalho. Boa noite, Ivaldo. O Nel? Nel. Boa noite, Nel. Boa noite. Edna Antunes, boa noite. Edna, estamos torcendo aí para a irmã Maria ficar bem, se restabelecer logo. Leila Fernandes, doutora Rosália. Vamos lá, Rosália. A Edna Antunes falou: eu estou em um hospital. Precisa ajustar o horário das visitas para não chegar no momento da hora do banho e refeições dos pacientes. Ela deixou isso comigo. É isso aí, Edna. A gente já tinha te explicado e vou explicar de novo. Tem que procurar o responsável, tem que reclamar. Se for negligência que se enquadra em crime, ir na delegacia fazer um BO. Se o tratamento foi desrespeitado, porque se você desacatar o funcionário aí vão chamar a viatura para você. Se também não atender com dignidade, faça o revés. Chama uma viatura aí, vá para a delegacia fazer um BO. Porque a responsabilidade do funcionário público é atender todo mundo, atender com dignidade e dar resultados. Anne Camori também está presente. Boa noite, Anne. Boa noite. Eu quero também deixar um comentário aqui, Fica à vontade. Bastante triste, que infelizmente a morte de crianças e adolescentes no Brasil é uma realidade que precisa ser enfrentada com seriedade. Os dados mostram que não se trata apenas de violência nas ruas. Crianças pequenas também são vítimas de violência dentro de casa e muitas vezes por pessoas conhecidas. Em 2021 e 2023 foram registradas 15 mil mortes violentas intencionais de pessoas de 0 a 19 anos no país. Né? E para quem trabalha na proteção da infância, como eu, né, a gente tem que ter um olhar diferente. Né? Precisa ser visto não apenas como estatística, mas como vidas interrompidas, famílias destruídas e direitos fundamentais violados. Cada morte de uma criança deveria provocar indignação, investigação e principalmente prevenção, que é o que todo programa o senhor está falando, né? O doutor Roberto está falando sobre prevenção e os cuidados com criança e adolescente. Não confie em ninguém. Você, meu amigo, minha amiga, nossos amigos que nos acompanham. Criança tem que ser blindada. Criança tem que estar debaixo dos olhares dos pais. A gente tem visto, infelizmente, que uma gama muito alta de problemas, principalmente de crimes sexuais, é dentro de casa. Né? Nós tivemos caso, a gente ia partir para isso aí, essa semana, essa quinzena, enfim, a gente está separando a matéria. O animal maldito, porque não tem outra palavra, ceifou a vida de uma criança de 3 e de 5 anos, o próprio pai. Né? Aí, na contramão, um desembargador, 47 anos, condenado, já um senhor de idade, estuprando a neta. Foi condenado a 47 anos. Aí veja a minha indignação. Como operador do direito, advogado que sou. 47 anos de cadeia. O que esse maldito tinha que ter? Aonde que ele tinha que estar? Na cadeia. Ficou alguns dias na cadeia, está solto. Aí quando eu falo aqui, justiça seletiva. A gente está com um monte de casos aí, não são poucos, que prenderam os jovens numa prisão tudo errada, porque tem regras. Eu tenho que saber o jogo que eu vou jogar, que eu vou participar. O jogo é esse? Então, tem que seguir a lei. E aí é onde eu cobro. Tanto o delegado, quanto o promotor, quanto o juiz, eles tinham que responder pelos erros. Mas não é com aposentadoria compulsória, com os valores lá, com 40, com 50, com 100 mil. Quem de nós aqui que conhece, me diga, quem está nos acompanhando, me fala uma pessoa que você conhece que é profissional que ganha 100 mil. Não sei que seja empresário, seja jogador, artista, mas aí você que está me acompanhando, fala um profissional que ganha 100 mil reais. Ganha 100 mil reais para trazer um desserviço. E que pese que tem bons juízes, bons promotores. Mas se não mudar essa lei nojenta, podre que nós temos, nós não vamos para lugar nenhum.
Tá lá, não sou eu que estou falando. Até entendo que tem que ter uma polícia só. Policial militar não pode investigar. Em um determinado lugar aí triste que eu encontrei com o meu zeloso e querido amigo Marangon, se me permite. Mas, Souza, você quando foi polícia agiu assim. Agir. Um caso de uma mulher que sequestrou uma criança e, por um acaso, filha de um polícia. A mãe estava subindo no ônibus com outra criança no colo, ela pequena ficou para trás, pessoa passou, não vou falar nome, mas tenho muito nítido na minha cabeça. Aí o que nós fizemos, mano? Fizemos uma investigação séria, responsável, chegamos na mulher. Trabalhamos ela, sim. Diferente do PM lá na praça pública, está discutindo com a mulher que tenha chamado ele de filho de rapariga. Que o dia dele tenha sido pior. Justifica todo o sistema de gravação, ele lá e dá uma porrada numa mulher. Qual é a função do polícia? Desacatou? Resistiu? Te agrediu? Pega, leva para a delegacia e ela vai responder na forma da lei. E vamos deixar até uma dica. O policial pode até entrar com uma ação civil contra ela de danos. Agora, o que é mais fácil? Pum na orelha. Aí, a partir daquele momento, perdeu a razão. Ou a outra policial que foi lá, pseudo tomou um tapa, foi e tirou a vida de uma mãe de família. Ou os policiais pegam um mendigo ou um cara jogado aí, todo mundo vendo, vai lá e cobre na butinada. Então, o que se questiona é isso aí. Aí trabalhamos aquela mulher, levamos elas para a barra da justiça e recuperamos a criança que já estava preparada para ser traficada. Então, nosso serviço teve fundamento. Agora, chegar e não saber fazer a coisa, vai responder na forma da lei. Vamos lá, Dani. Vamos dar uma boa noite para Jussi Saraiva. Dando boa noite, doutor Roberto Boa noite, de Souza. Prazer em tê-la conosco. A Regina também deixou um comentário. O povo tem que abrir o olho. Chega, pessoal. Está em nossas mãos. Também não podemos nos calar. Verdade. Temos que denunciar. Não podemos nos calar. No hospital tem que ir na ouvidoria, porque eles precisam de reclamações para poder fazer a melhoria. Se você está sofrendo e você vai embora para casa e não faz a reclamação, eles não têm registrado lá, então precisa reclamar. E buscar resultado. É questão de comprometimento. Aqui nós temos milhões de processos. Contrata mais juiz. Ao invés de ter um juiz ganhando 100 mil, que está errado, contrata mais um, paga 50 para cada um. Vai diminuir o serviço. Abre concurso. Outra coisa que não funciona agora, depois da Covid, tudo é online. Vai num fórum, às vezes, para despachar com o juiz, não acha. Então, são coisas que você é culpado. Você concorre para ter esse país ruim. Né? Por exemplo, pegamos o vereador Diego lá, e vimos um serviço mal feito pela Sabesp, essa empresa porca nojenta. Foi lá, fez um serviço porco. Hoje deu uma garoa. Quase que o rio estava transbordando. Então vamos deixar o alerta aqui, prefeita, meu amigo Du, secretário de obras, que já, através do Diego, fizemos documento. Fizemos, é muita pretensão, mas a gente sugeriu para que se fosse feito. O que acontece? Fizeram um serviço emporcalhado lá e a cidade vai pagar caro, né?
tem documento, tem responsabilidades. Vamos ver se o pessoal não vai esperar da enchente, vir a época das águas, para a cidade ficar toda coberta, submergida nas águas. Mandar um abraço para o Tonho, sempre vereador Tonho, fazendo um brilhante trabalho lá na Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Hoje foi lá bater um papo com a gente. Obrigado da visita, Tonho. Mandar um abraço também para o doutor Carim. Hoje está inaugurando mais uma pastelaria, né, doutor? Então, sucesso aí para você e toda a família. Na Avenida Brasil, sucesso aí para essa família linda que o senhor tem. Sempre referência nossa, um grande homem. E estamos na torcida e com certeza vamos aí comer um belo pastel com vocês aí. Sucesso sempre. Doutor Ricardo também, nosso mestre, doutor Reginaldo, doutora Débora, vereador Fabinho, nossos amigos também vereadores, que também têm interagido muito com algumas coisas aí que a gente leva de problemas. Obrigado, secretário Nicolas. A gente fica muito contente de poder estar contando com pessoas aguerridas aí frente às secretarias. Então é isso aí. Vamos pegar mais um ponto aí firme. Crianças, cuidado com as crianças. Né? Tomem muito cuidado. Ah, porque pastor é bom? Mentira. Nós estamos aí com uma sequência enorme aí. Mas não é que eu sou contra o evangelho, não, porque também tem a minha raiz no evangelho. Nós estamos falando para não acreditar, porque nós temos os líderes religiosos. Espiritual é Deus, mas temos os líderes religiosos. E a gente acaba confiando, depositando uma confiança maior. Tomem cuidado. Tomem cuidado, porque tem muito neguinho aí aprontando babo. Principalmente com exploração sexual das crianças. Né? Então, o senhor e a senhora é responsável pelo bem-estar do seu filho. Criança é inocente, criança é puro, só que a responsabilidade é do senhor e da senhora. A princípio, criança não tem que estar com ninguém, a não ser com o pai e com a mãe. As incidências com as pessoas que estão... Quem vai criar algum mal ou ajudar a pessoa é quem está perto. Uma pessoa que está lá no Japão, no Afeganistão, não vai me fazer mal. A não ser que mande um míssil teleguiado e vir me pegar aqui. Do contrário, são as pessoas que estão próximas da gente que faz o mal. Então, o seu filho, a sua filha, os pequenos seu, responsabilidade sua. Vamos lá, Dani. Uma pergunta, Roberto. Quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se os sinais de violência tivessem sido percebidos e enfrentados a tempo? Nós temos que ter, vou dizer aqui, neguinho ficava, né? Desculpa o termo aí, as pessoas às vezes ficam dando risada, não sei o quê. Nós temos que ter a força de um touro. Nós temos que ter a astúcia de uma cobra. Nós temos que ter a mansidão de uma pomba. Mas nós temos que ter a sensibilidade de uma borboleta. Tenta! Não fique achando que tudo que brilha é ouro. Tudo que reluz tem vida. Não é assim. Você tem que estudar as pessoas. Nós temos que ser um pouco psicólogo. Nós temos que, quando a gente abre a nossa porta para as pessoas adentrarem, nós temos que saber quem nós estamos pondo dentro de casa. Principalmente quem tem crianças. É o vizinho, é o próprio parente. Hoje nós estamos com incidência de crimes aí, 69% desses crimes de aspecto sexual, ele é cometido pela própria família, dentro de casa. Se é dentro de casa, é porque alguém abriu a porta. São 60 mil notificações de violência sexual só esse ano. Só esse ano. O senhor está entendendo como é que é? A senhora está entendendo? Então nós temos que... Tinha um ditado na polícia, o Marangon há de corroborar comigo, que é o seguinte: nós esperávamos o pior e torcíamos pelo melhor. Eu vou para uma ocorrência, eu tenho que esperar que vão me dar tiro, facada, não vão me tratar bem. Eu tenho que me blindar, eu tenho que me proteger para chegar lá,
é mais ou menos assim, eu entro uma pulga, um gatinho e sai um dinossauro da ocorrência. As pessoas chegaram, eu tenho que estudar, eu tenho que ver quem eu estou abrindo a porta. Hoje tem uma coisa muito complicada e a sua complexidade é muito grande. Por quê? Namoros, relacionamentos por internet, você convivendo com a pessoa, às vezes anos, décadas, você não vai conhecer a pessoa. Como é que vai abrir a porta da sua casa, expor a sua família, sem ter garantia nenhuma do que está acontecendo? É ser maldoso? Não. É viver ruim? Não. É viver num mundo cinzento? Não. Se proteger, proteger sua família. Prevenção, bem lembrado, prevenção, né? Então a gente está vivendo uns dias ruins, né? A gente tem que procurar se blindar, blindar a família e dizer o seguinte: se nós não buscarmos o bem-estar da nossa família, não podemos esperar pelos outros, que nós temos obrigação de falar, fazer. Vamos lá, Beth. Vamos dar uma boa noite aqui pro Nenzão. Boa noite, Nenzão. Obrigado, viu, pela participação. Tem um comentário aqui da Regina. Eu, como mãe solo, tinha que trabalhar para criar meus filhos sozinha. E sim, aconteceu com a minha filha e sempre na casa onde era para ela se sentir segura. É triste, viu, a realidade. Né? A gente tem hoje, já mudou aquela ideia, né, de nós termos muitos filhos, enfim. Que o mundo ele é dinâmico, né? À medida em que nós vamos evoluindo, os problemas também evoluem. Eu não me recordo, quase 40 anos na segurança aí, eu não me recordo de tanta recorrência de casos envolvendo família e crianças e o tal de feminicídio, né? Então, tem alguma coisa errada. Outra maldição, se faz leis para quê? Para proteger a sociedade. Aí você vai lá, condena um cara que é latrocida, é homicida, é um dos crimes mais nojentos que eu já trabalhei e que eu reputo, que é o tal de sequestro, com ou sem desfecho morte, mas o sequestro é um crime bárbaro. Diante das barbaridades, eu reputo como um dos piores. Aí pega aquele indivíduo, vai lá, daqui a pouco ele tá na rua. Que é o caso, acho, desse pai aí, né? Ele saiu da cadeia. É a famosa saidinha, né? Quem que é responsável pela saidinha? Eu não fui. Então, criou-se mais uma lei. A lei de dores crônicas. Chegou com dor crônica? Exija, estou com dor crônica, não estou bem. Ou vou morrer também na cadeira aí do pronto-socorro, como muitos casos, né? Então, pessoal, responsabilidade do barco afundar é nossa também. Vamos lá, Dani? Não, nenhuma pergunta. Ela só deixou o comentário assim que a filha ficava na casa dos avós, né? Então são casas de parentes que onde a criança tinha que estar protegida, onde acontece o pior. É complicado, né? A gente não é psicólogo, mas a vida nos ensina. Se você for explicar para uma criança na tenridade, não é adolescente, é criança mesmo, pegar uma criança de 5 anos, tanto menino quanto menina, se você for querer explicar a parte sexual, que ainda não tem maturidade, você está jogando uma responsabilidade muito grande. Se você não fala, você se complica. Hoje está complicado até pegar uma criança no colo. Se você explica para aquela criança lá que às vezes um movimento pegou nos seios ou na genitália de uma criança, às vezes passou a mão sem querer ou brincadeira, se você ensinar, você vai criar tantos problemas para a criança como para quem está em volta e o resultado talvez não venha. Então, aí que entra a sensibilidade de uma borboleta. Veja com quem você vai deixar as crianças. Veja com quem você vai deixar seus filhos, seus netos, seus sobrinhos.
E volto a insistir. 69% dos casos está dentro de casa. Outro assunto que nos causa muita estranheza é o fato de que o Brasil registrou, nesses últimos anos, por conta da Covid, 234 mil mortes de jovens e pessoas na segunda idade, 40 anos, né, até 40 anos pós-pandemia, né? E fica a pergunta: tocaram o terror na humanidade, fizeram, desfizeram, acabaram com muita sociedade. Eu lembro que a Itália foi um país quase que dizimado, né, pela tal de Covid. E aí apareceu um tal de Fauci, né? É isso? Fauci. Um infectologista americano que responsável por todas essas patifarias. Independente de direita e esquerda, lá atrás, Bolsonaro falou que era uma loucura, né? Dentre os erros, acerto. A ivermectina e os outros remédios aí que me fogem. E hoje viram que realmente constatou isso aí. Aí a pergunta é o seguinte: nós temos que voltar para a idade da pedra, pegar um cara desse e enforcar. Eu não confio na justiça, eu não confio nessa justiça brasileira. 35 anos de polícia e hoje advogado, eu reputo um desserviço para a sociedade. Né? Eu provo com um material que eu separo. Né? Muito raro a gente não pegar um desembargador, um juiz aí com suspeita, né? Inventar um crime para eles, né? Tanto que não sou eu que estou falando. Teve um juiz aí essa semana, né? Essa semana. Tribunal de Justiça de Minas. É um juiz que foi promovido a assistente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um juiz experiente, muitas décadas na magistratura. Foi pego numa audiência bebendo no gargalo, fumando, levantou, né? Tava só com a parte de cima, o tronco, terno, gravata, de bermuda, e falando que nós temos a justiça mais corrupta, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é corrupto, que o seu Alexandre de Moraes é corrupto. Aonde chegou a justiça brasileira? Se chacoalhar, vai faltar lugar para convidar esse povo aí. Tá na hora. Vamos votar em senador que não fica fazendo conchavo. O juiz, você pode aprontar que eu não falo nada. Juiz, você pode aprontar que eu faço uma para você. E aí? Aí quando seu filho for preso por um furto, vamos pro fórum ver como que é a patifaria, como que é o desserviço. E você vai reclamar para quem? Então você, o senhor e a senhora, tem agora chance de pegar e apertar lá. Aperta pessoas sérias. Porque uma pessoa boa, amanhã ele pode não ser tão bom. Essa pessoa não boa pode voltar a ser bom. Agora, você pegar um cara que não presta e falar que ele vai ser bom amanhã, é complicado. Pode ser que no correr do tempo ele melhore. Então, nós somos responsáveis. Nós temos que ver efetivamente que tipo de sociedade nós queremos. Que modelo nós queremos de justiça, de educação, né? De saúde. Não adianta falar que dá tudo, aí você vai lá no Hospital São Marcos, não tem atendimento, não tem médico. Não adianta ir numa delegacia falar que tá bom, porque não tá. Nós somos uma determinada delegacia e protocolamos um problema, tudo explicado, com as fontes, como deveria, enfim. Né? Se eu não volto lá depois de 50 dias, estava na gaveta. Vai funcionar? Não vai. Processos parados aí
Meses, meses e meses. Sabe para quê? Para se julgar. Você vai reclamar para quem? É fácil, vou para o CNJ, vou para o tribunal lá, para a ética deles. Tá bom. Você vai e você fica sendo perseguido aqui, pois mais nenhum processo seu anda. País de faz e de compra. País que cada um dita as suas regras. Vai começar pelo Supremo. Se fosse um país sério, com algumas exceções, nenhum desses ministros estariam aí. Porque no Sul, se eu não me engano, né, seu Natelson, um senhor que doou R$ 500 para um motorista de ônibus levar à igreja, que é um direito. Direito de ir e vir. Imagine o senhor, tal hora o senhor tem que estar em casa. O senhor tem que me dar o roteiro. O senhor vai no bar, o senhor vai tomar quantas pingas, o senhor vai jogar bola, o senhor vai na igreja, o senhor vai no parque, o senhor vai no mercado, no açougue, na padaria, na farmácia. Direito de ir e vir. O homem doou lá. Posso estar errando no valor, R$ 500. Aí você pega um ministro que está chafurdado numa denúncia de 129 milhões, envolvido com um dos maiores estelionatários bandidos marginais do planeta. E nada acontece. E aí esse mesmo cara, que se fosse um país sério, estaria preso, tá lá ditando as regras. Alguém votou nisso aí? Alguém foi lá e pôs Alexandre de Moraes, Flávio Dino, os PF, porque perturbou ele psicologicamente. Eu nem nunca vi esse crime. Mas... temos a pior segurança. Esses estados do Nordeste aí agora começaram a chacoalhar crime organizado, né? Plantio de maconha numa fazenda lá no Ceará. 293 mil pés de maconha. Faça aí o senhora aí. Conjectura aí mais ou menos. Vamos chutar. Um pé de maconha, eu já tive o desprazer de aprender aqui em Ferraz. 2 pés enormes. Vamos fazer uma conta pequena. Se cada um pé de maconha, né, der 1 quilo, nós temos 293 mil quilos, 293 toneladas de droga para desgraçar o seu filho, desgraçar a sua família, acabar com a sociedade, para aquela pessoa lá ir roubar, matar, estuprar. E nós somos produtores número 1 de maconha. E ainda para não ficar legal, vamos inventar skunk, que é uma maconha potencializada. Não parou. Aqui virou um narco-estado. Como nós não temos produção de cocaína, vem de fora, né, o Mato Grosso, as fronteiras, né, Amazonas. Aí não basta só isso aí, não. Foi apreendido lá na Bolívia um avião saindo do Brasil com quase 190 quilos, mais precisamente 189 quilos de ouro. Nossas riquezas. Mas vamos torcer pro Corinthians, Flamengo. Vamos ver quanto que o jogador fez gol, quando não fez, com quem que ele namora. Vamos ver o bebê, quem que vai para paredão, quem que vai para privado. Aliás, na minha opinião, isso é uma cultura inútil. É privada, né? Não acrescenta nada na nossa vida. E aí o que que acontece? Um avião desse poderia estar sendo aplicado em saúde, poderia estar melhorando a segurança. E a coisa está tão ruim que ali na Giacomo Zanqueta, que é a região central, e a gente está lá, durante o dia. Ontem teve uma tentativa de roubo, frustrada, porque o pessoal conseguiu pegar, aliás, conseguiu afugentar os marginais. Na sexta-feira passada também, trombadinhas pegaram uma mulher também, no centro de Ferraz.
Aí eu não posso falar que a segurança está boa. Nós não temos sensação de segurança, que dirá segurança. Então, fica as reflexões. A campanha está aí, né? A campanha está chegando. Está na hora de decidir. Se essa porcaria de urna funciona, se não funciona. Também o governo não poderia exigir do comerciante ser obrigado a dar nota fiscal. Eu vou lá, voto num cara que vai mexer com milhões, bilhões, eu não posso ter a garantia de que eu votei nele? Por que eu sou obrigado a ir no mercado e exigir nota fiscal? Então, ficam as reflexões para o senhor, para a senhora, para nós juntos melhorarmos essa nossa terra. Então é isso aí, pessoal. Assuntos tem muito, a gente tenta falar um pouquinho de cada coisa aí. E tá certo aí o microfone, seu Natelso? Agora sim. Esse seu Natelso não é fraco não, hein? Então a gente tenta falar coisas delicadas, né? Dizendo que nossa sede está quase lá, né, seu Natelso? E a gente vai começar também fazer um trabalho voltado a entrevistas, fazer entrevistas e trazer pessoas para discutir assuntos técnicos, médicos, engenheiros, a gente trazer pessoas para discutir imposto. Gente paga o carro, vai lá, os carros mais caros. Eu tive no Panamá quando lançaram um carro aí, bom carro. Tô mal da cabeça, cansado, não vou lembrar a marca, mas daqui a pouco eu lembro. Aí eu, pesquisando, olhando, acompanhei tudo, aquele lance deles. No Brasil, dobra. Então o senhor vai lá, compra um veículo, paga um valor exorbitante, para não ter nada. Não ter segurança, não ter saúde, não ter justiça. Aí, vamos lá. O senhor paga já um valor tremendo nesse carro. Aí vem o IPVA. Todo ano o senhor tem que pagar. Se o senhor não pagar, o senhor não pode rodar. Então o senhor tem que pagar aluguel, porque é seu. Aí o senhor compra uma casa, um apartamento. Vai fazer a escritura. Todo ano tem que pagar o imposto, dividido no mês. Ou seja, o senhor é dono de alguma coisa que o senhor tem que pagar aquilo que é seu, que o senhor pagou para alguém, que é um governo ruim, que ninguém aguenta mais essas taxas tributárias. Só que a culpa é nossa. Governo dá cesta não sei o que, vale mais não sei o que. E aí no final das contas tira tudo. Quem é que não tem? Se nós formos fazer uma enquete aqui, quem de nós aqui que conhece pessoas que não têm carro? Não enche os dedos da mão, não enche uma mão. Todo mundo tem um carro. Novo, bom, ruim, mais ou menos. Mas tem, né? E aí? Aí você tem que pagar pelo aquilo que é seu. Esse governo estúpido, ruim, que não te dá nada, que é uma enganação, não tem nenhum serviço que te dê resultados. E aí? Está na hora de começarmos a fazer conta. É isso aí, pessoal. Tem mais alguma coisa? Tranquilo? Tem mais boa noite. Isabel Oliveira está presente. Obrigado, Isabel. Andréa Mello e a Márcia Carvalho. Boa noite a todas. Boa noite, obrigado aí por estar nos acompanhando. E é isso aí. Agradecer aí a presença, aí a participação do senhor, da senhora, nossos amigos. E a gente só levou isso aí, Petri, esse bate-papo, essa conversa gostosa aí, por conta que nós temos a melhor internet da região. Vamos lá, Moji Fibra.
A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal, já chegamos aqui nos finalmente. Agradecer a sua presença, a sua participação. Agradecer na pessoa do seu Natelson a todos que colaboraram para que nós pudéssemos estar fazendo esse programa. O Petro, o Vandrei, na equipe técnica, com a visita ilustre do Daniel. Obrigado, Daniel do Sucatão, a todo o pessoal aí esportista, nosso abraço. A Dani, educadora, sempre colaborando de uma maneira muito legal aí com o programa. E é isso aí. Agradecer ao senhor e a senhora pela paciência aí, interagiram, e a gente está aqui cada vez tentando explicar esses pontos aí que são polêmicos, que as pessoas não têm facilidade de estar discutindo, e a gente toma essa iniciativa aí. Obrigado pela participação, um bom final de noite aí, daqui a pouco já estamos aí entrando no final de semana, um fim de semana abençoado e até a próxima.